Na década de 1980, corpos começaram a aparecer ao longo do Green River, em Washington. Mulheres desapareciam sem deixar rastro, e a polícia estava diante de um dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos. O assassino não deixava pistas, agia sem levantar suspeitas e conseguiu escapar por quase 2 décadas. Mas quem era o monstro por trás dessas mortes? Hoje você vai conhecer a história do assassino de Green River, o homem que chocou o mundo com sua frieza e um número inacreditável de vítimas. Oi, 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 meu nome é Laís. Antes de tudo, quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e assistir até o final do vídeo para me ajudar no engajamento. Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo de hoje. Em 8 de julho de 1982, Wendy Lee Coffey, de 16 anos, foi abordada por uma picape vermelha. O homem perguntou se ela fazia programa. Ela aceitou e entrou no carro e nunca mais foi vista com vida. 7 dias depois, 2 adolescentes voltavam para casa de bicicleta e passaram por uma ponte sobre o Green River e viram um corpo boiando. Era o corpo de Wendy, que estava parcialmente vestida e com suas calças enroladas no pescoço. Eles chamaram a polícia e na autópsia constou que a causa da morte foi por estrangulamento e tinha sinais de abuso sexual. Ela teve o braço quebrado e algumas escoriações que indicavam luta. E um mês depois, mais 5 corpos foram retirados do mesmo rio em que a Wendy foi encontrada, mais ou menos na mesma localidade. Ali foi o início de um pesadelo para a comunidade local. As vítimas foram Gisele M., de 17 anos, Deborah Lee, de 23 anos, Marcia Chapman, de 31, Cynthia Hines, de 17 e Opa Mills, de 16 anos. 2 delas tiveram pedras colocadas em cima dos seus corpos para que eles não pudessem boiar e pedra dentro das suas partes íntimas. As vítimas eram principalmente prostitutas ou mulheres em situações de vulnerabilidade entre 15 anos a 38 anos. A pessoa que estava cometendo esses crimes não tinha uma característica específica, tanto de idade como cor de pele, ancestralidade ou em qual situação que a pessoa estava. Parecia que ele só queria matar o máximo possível. Em janeiro de 1983, o corpo de Linda Hooley foi encontrado em meia mata, perto do aeroporto, com os cabelos queimados e nua. De março a abril de 1983, mais 6 mulheres foram declaradas desaparecidas, e todas com as mesmas características das vítimas encontradas mortas, ou em situação de vulnerabilidade. Em 30 de abril de 1983, Mary Jane Malvar, a última pessoa que viu ela com vida foi o namorado dela. Ele viu, em uma certa distância, um homem em uma picape vermelha conversando com ela em um estacionamento na margens da rodovia. E ela entrou dentro do carro. O namorado seguiu os dois até um determinado tempo e então ele perdeu a picape de vista. Mas ele decorou a placa e então ele foi para a casa dos pais dela para avisar o que havia acontecido e ligou para a polícia. A polícia disse que não poderia fazer nada porque ela poderia simplesmente ter saído com alguma pessoa do convívio social dela e que não poderia fazer nada antes de 24 horas. Então, como o pai dela tinha uma arma de fogo, ele decidiu, ele e o namorado dela, seguir até onde tinha visto a picape pela última vez. Eles conseguiram então encontrar a picape, chegaram na casa da pessoa e ligaram para a polícia. A polícia foi até o local e descobriu que o dono da picape era um homem chamado Gray. Então a polícia bateu na porta da casa do dono da picape, que estava estacionada na frente, com a traseira em sentido portão e a frente da picape sentido a rua. A polícia então pediu para que o homem saísse, até a frente da casa, que eles pudessem conversar com ele. A polícia perguntou se ele conhecia alguma Marjane Malvar e ele disse que não, que nunca tinha ouvido esse nome. A polícia mostrou uma foto dela que foi fornecida pelo o pai e o namorado, que estavam distante do local vendo a abordagem. Então ele disse que não, que nunca tinha visto ela. A polícia simplesmente aceitou o fato, não pediu para entrar dentro da casa e muito menos abriu uma investigação para saber o que na verdade tinha acontecido com ela. A polícia simplesmente preferiu acreditar no Gray do
que na família dela. Até o final de outubro de 1983, a polícia recuperou 13 corpos e mais de 25 mulheres estavam desaparecidas, e essas mulheres tinham todo o perfil das garotas que estavam sendo encontradas mortas. Entre fevereiro e abril foi encontrado mais 8 corpos. A polícia formou uma força-tarefa junto ao FBI para capturar o assassino, interrogando vários suspeitos. O caso estava tão complicado que o FBI pediu ajuda a um serial killer famoso da época chamado Ted Bundy. E o Ted passou algumas sugestões para que eles pudessem averiguar e ficar à frente desse assassino. O Ted montou um certo perfil desse assassino, porque ele disse que em muitas das covas aonde foi encontrada uma vítima, tinha várias outras possíveis covas ao lado, onde que a polícia futuramente encontrou alguns corpos. Então, em alguns locais onde ele matou, ele não mata um corpo. Sempre era encontrado 2, 3 corpos na mesma localidade ou até num espaço de 3 metros. Então, o Ted sugeriu que a polícia monitorasse os locais onde os corpos foram encontrados, pois o assassino provavelmente voltava para visitar, porque ele cometia necrofilia. Mesmo com essa informação, o assassino do Green River não foi capturado. Continuou solto. Em 1985, a investigação vinha sendo realizada por 2 anos e meio. Neste ano de 1985, as mortes praticamente pararam. Não se achava mais corpos e a situação acalmou de uma forma em que a população achou que o assassino teria ou sido preso por outra coisa, por droga, por outros crimes, ou que ele teria sido morto. Depois de 1995 até 2001, só 5 corpos foram encontrados e eles estavam em avançado estágio de decomposição, achando só a ossada, o que indicava que a maioria das mortes teria sido por volta de 1982 a 1984, que foi o pico dos assassinatos. Em 1987, a polícia recebeu 5 telefonemas de denúncia que teria visto uma picape vermelha com uma jovem entrando em uma estrada perto do Green River. A polícia foi até o local e levou o homem sob custódia. Na delegacia, o homem foi identificado como Gray Ridgway, que foi interrogado e coletaram saliva para o DNA, mas não acharam nada e liberaram ele. As polícias disseram que esse Gray em nenhum momento se negou em dar o DNA dele e ele estava super tranquilo em relação, porque na visão dele, ele não teria feito nada. Então, como naquele ano ainda não tinha um sistema de comparação de DNA tão preciso, ele não foi colocado como principal suspeito, mas também não foi eliminado totalmente dessa lista. De 1985, simplesmente se esfriou e a polícia só manteve os casos abertos esperando novas pistas. Então, em 2001, com o avanço da tecnologia, a comparação de DNA foi precisa e então acharam o assassino daquelas mulheres. A polícia precisou analisar mais de 10.000 materiais. Nesses lugares onde as vítimas eram encontradas, se achava de tudo, de bituca de cigarro, panfleto de loja de imóveis, de comida, lixo revirado, como se alguém realmente colocasse lá para que a polícia tivesse tantos materiais de coleta para poder atrasar ainda mais na investigação. E então, 30 de novembro de 2001, Gray foi preso quando saía do trabalho. No começo, ele negou tudo, mas para escapar da pena de morte, ele teria que fazer um acordo. Ele confessou 49 assassinatos e ajudou a polícia a encontrar mais corpos. No entanto, durante esse acordo e depoimento, ele disse que ele poderia ter matado de 70 a 90 corpos, mas ele simplesmente perdeu a conta. Durante seu interrogatório, ele disse que amava matar e que queria ser o melhor assassino em série da história, que queria ter matado muito mais de 100 mulheres naquele ano de 1984. Então agora vamos saber quem realmente
foi o Gray. Gray Leone Ridgway nasceu em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, em Utah. Sua infância foi marcada por um ambiente familiar conturbado. Ele cresceu com uma mãe controladora e dominadora. Desde cedo demonstrava um comportamento estranho. Gray teria cometido seu primeiro ato de violência aos 16 anos, quando ele esfaqueou criança de apenas 6 anos de idade, e ele deixou a criança agonizando enquanto ele assistia, apenas para ver como era matar alguém. O garoto sobreviveu, mas esse foi um sinal do que estaria por vir na sua fase adulta. Já adulto, Gray se alistou na Marinha, serviu o Vietnã, voltou para os Estados Unidos e conseguiu o emprego de pintor de caminhão. Para quem olhava de fora, ele era apenas um homem comum, trabalhador, um homem religioso, de família, mas por trás dessa fachada se escondia um dos assassinos mais brutais dos Estados Unidos. Durante o seu depoimento, que foi filmado, ele disse que ele escolhia as vítimas com uma calma tremenda e que ele andava de picape, às vezes por horas, atrás de algumas vítimas em que ele achava ela super vulnerável, até ter um ponto certo para que ele pudesse chamar a vítima até o carro. Ou ele oferecia carona, ou ele simplesmente perguntava se a menina, a garota, era prostituta. E se ela concordasse, ele simplesmente falava que ele ia pagar ela. E ele disse também, durante os depoimentos, que ele deixava vários brinquedos em cima, assim, da caminhonete, esqueci o nome do local, vários brinquedos em cima do banco, porque ele teve um filho só. Também, muitas das garotas pediam para ver o documento dele. Então, estrategicamente, ele deixava uma foto do filho dele em uma parte da carteira, que quando ele abrisse, a pessoa ia ver tanto o documento dele quanto a foto do filho. E ele falava que, pelo fato de ter brinquedos no carro e ter a foto do filho dele, ele já passava uma certa confiança e elas não ficavam com tanto receio de pegar uma carona com ele assim. E ele disse também que toda vez que ele mostrava o documento, ele tampava onde estava o nome dele. A polícia então perguntou para ele o que ele via naquelas garotas para poder escolher ela. Porque a polícia, durante todo o interrogatório, ela tentou montar alguma característica que ele via nas garotas para poder alinhar como era o pensamento dele perante aquilo. Ele disse que ele não via nada, que a única coisa que ele procurava em qualquer vítima dele, se ela era vulnerável bastante para poder entrar dentro do carro dele. E então, em 2003, Gray foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele se tornou o serial killer com mais vítimas confirmadas nos Estados Unidos. E aí, você já conhecia essa história? Comente aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!